Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso quinto bate-papo PET Saúde Gradua SUS, edital 2016-2017. Eu sou Estela, sou trabalhadora aqui do Ministério da Saúde e mais uma vez, para o nosso último bate-papo, a gente vai estar aqui com a equipe então, do DEGES para conversar um pouco mais sobre o edital. Antes, eu peço que o pessoal que está no chat, que está nos acompanhando aí pela comunidade de prática, quando ele for fazer alguma pergunta ou algum comentário, que a pessoa coloque o seu nome, a sua instituição e o estado de onde é que está conversando com a gente. A gente tem 2 canais de comunicação, o nosso e-mail, que é petsaúde@saude.gov.br, e a gente também está na comunidade de prática, PET Saúde, é só acessar lá a comunidade. Outra informação é que esse vídeo está sendo gravado e vai estar disponibilizado pela comunidade de práticas também. Vou pedir então que a equipe do DEGES esteja presente e a gente começa com o nosso bate-papo. Então, bom dia, gente. Meu nome é César. Estou aqui para mais um bate-papo com vocês sobre o PET. Eu trabalho aqui no Departamento de Gestão da Educação na Saúde e acompanho algumas ações, dentre elas o PET Saúde. Bom dia, estamos aqui mais uma vez para o quinto bate-papo do PET. Eu sou Silvia, trabalho no DEGES, trabalho com as ações relacionadas ao PET Saúde. Bom, a gente segue com uma pergunta bem corriqueira dessa última semana, que é relacionada de como é que vai estar acontecendo, então, os grupos no território. Né? Se eles vão ter que acontecer de uma forma pontual ou se eles vão acontecer ao longo dos 2 anos do projeto. Daí, a gente podia conversar um pouco mais sobre isso. Estela, essa questão dos grupos, ela sempre tem vindo de uma maneira diferente do que apareceu na última semana, né? Geralmente o pessoal tem questionado se o grupo se vai funcionar como o PET redes, os PETs anteriores, em que o grupo selecionado era o grupo que ia desenvolver o projeto lá no serviço de saúde. Na realidade, a gente tem conversado ao longo dessas semanas que esse grupo ele vai ter uma função além disso, que é pensar estratégias, né, para que outros alunos possam ir para o campo de prática. Aí, nessa última semana, apareceu o contrário, né? Assim, o pessoal está desesperado porque... o pessoal do serviço está desesperado porque está achando que vão vir todos os alunos do curso de uma vez só. Então, assim, para a gente esclarecer, na verdade, não é isso também. A ideia é que, como o projeto tem 2 anos, e a nossa imagem objetivo, a imagem objetivo está sendo pensada para ao longo desses 2 anos, a ideia é que esse processo ele aconteça gradualmente ao longo desses 2 anos. Então, assim, só para deixar claro, quando no primeiro mês que começar o pagamento da bolsa, eu vou ter que ter todos os alunos do curso dentro do território? Não, acho que a gente não conseguiria fazer isso de forma organizada, ordenada e com uma certa cumplicidade entre a instituição de ensino e o serviço. A ideia é que esse processo ele aconteça ao longo dos 2 anos e aí sim, de forma organizada, isso vai se dando, né, durante o tempo do projeto. Então, acho que ninguém lá do serviço precisa ficar preocupado que, né, no primeiro mês do projeto vai receber todos os alunos, porque a ideia não é essa, que a gente faça isso de maneira gradativa. É isso que a gente está pedindo, né, para as pessoas organizarem, descreverem no projeto, como é que isso vai acontecer ao longo do primeiro ano e ao longo do segundo ano. Então, pode ser que essa estratégia ela comece a ser implementada a partir do no segundo ano do projeto, no início do segundo ano do projeto. Então, a ideia é que vocês demonstrem, na hora que forem descrever, como é que isso vai acontecer. E vocês têm 2 anos para fazer essa integração. Né? Então, a ideia é que vocês vão dizer lá da onde eu estou partindo e como é que eu vou terminar no final do segundo ano do edital do PET. Né? Bom, esse edital do Gradua SUS, ele traz várias novidades relacionadas com os editais anteriores. Uma das novidades é relacionada ao COAPS. Uma das perguntas que a gente tem recebido também pelos nossos canais de comunicação é relacionado com o plano de desenvolvimento do COAPS. Se eles têm que fazer só com a instituição proponente ou não. Então, uma das questões que a gente pede é o plano de desenvolvimento do contrato. E aí tem várias questões assim, mas eu não tenho COAPS assinado, eu preciso ter o COAPS assinado. O que eu vou pôr ali nessa questão, né? Nesse item do formulário que a gente pede o plano de desenvolvimento. Então, vamos lá. Eu estou fazendo um projeto com a instituição A e o município B. Mas nesse município B,
tem outras instituições de ensino que têm cursos da área da saúde, só que elas não estão nesse projeto. Como é que elas precisam vir para o projeto, já que o COAPS vai incluí-las? Não, não precisam, né? Então, o plano de desenvolvimento vai incluir essas outras instituições. Então, quando eu descrever lá quem são os atores que vão ser envolvidos na discussão do contrato, eu vou colocar essas outras instituições de ensino, né? Esse projeto do PET é só com o município B, mas na hora que eu for pensar no meu contrato, eu tenho o município B e o município C. Eu preciso fazer um projeto PET com o município C? Não necessariamente, né? Agora, eu posso pensar que, como eu tenho nesse território cursos da área da saúde no município B e no município C, eu posso pensar, dentro do meu plano de desenvolvimento do contrato, no envolvimento de todos esses atores. E é isso que eu vou escrever ali. Como é que eu vou disparar o processo do contrato? Quem eu vou chamar? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai estar organizado? Que cursos vão entrar nesse primeiro momento do COAPS, né? Porque eu posso também fazer uma definição de fazer uma discussão progressiva da inclusão dos cursos da área da saúde, em função, inclusive, de como é que os serviços estão estruturados, né? Como é que o serviço como é que a prática desses outros, de todos os cursos da área da saúde se dá nos serviços, né? E aí, é para isso que a gente tem que olhar, para esse município tem que olhar para o seu território e fazer esse apontamento no desenvolvimento do COAPS. Assim, só complementando, né? Eu acho que o plano de desenvolvimento do COAPS é uma oportunidade que as instituições com o município têm de sentar junto e pensar um pouco o território, porque é isso que depois vai ser desenvolvido lá no COAPS, né? Então, a ideia é que a gente saia um pouco desse campo onde eu tenho um projeto, eu, instituição de ensino, tenho um projeto para propor com o município, e aí o município tem que lidar com a gestão de vários projetos, às vezes com o mesmo assunto, que é o caso do PET, né? Mas que a gente saia um pouco desse espaço para a gente olhar juntos um pouco como é que é esse território, como é que está a distribuição, e a gente já ensaiando, né, um pouco esse processo de organização das instituições dentro do território, com o município, e olhando para as necessidades do município. Então, o plano, ele não é uma coisa muito complexa, é só um sinal de que os atores sentaram juntos, pensaram algumas estratégias, e que é o que a gente está falando. Isso pode ser, como é um plano, né? A gente sabe que o plano, às vezes, ele precisa ser reorientado no meio do caminho. Então, pode ser que quando vocês, de fato, comecem a desenvolver a discussão do COAPS, fuja um pouco daquilo que vocês previram no início, mas eu acho que já é uma oportunidade para vocês olharem juntos, né, para o território e utilizar o PET como um exercício de como pode ser essa distribuição. A gente está propondo para o PET agora que vocês demonstrem, assim, vocês façam o exercício e demonstrem, de certa forma, como é que esse exercício foi feito, o que vocês pensaram e tal. E isso, de fato, eu acho que isso acaba organizando e orientando um pouco a discussão de vocês quando vocês estiverem discutindo, de fato, o COAPS. Bom, nossa primeira pergunta de hoje, ela vem, então, pela Sala Pública da Comunidade de Prática e a do INAC, que é coordenador do curso de Medicina da Federal do Rio de Janeiro, Macaé. Ele questiona sobre o curso de preceptoria que está previsto, então, no edital do PET Graduaçus, se ele vai ser semelhante ao que será ofertado para a residência de médico de família e comunidade. Então, o INAC, na verdade, o curso que você está se referindo é um curso que vai dar conta lá do Plano Nacional de Formação de Preceptores, né? Ele tem algumas características que são muito específicas, né, de acordo com o plano. Possivelmente, bem, não dá para dizer assim, se vai ser igual, se vai ser diferente, em que nível que vai ser essa diferença, mas assim, o que eu posso dizer é que a gente está pensando, né, como é que vai ser a estruturação desse curso e que a gente consiga, de fato, atingir esse público que trabalha no PET. Mas eu acho que, assim, a nossa preocupação, já compartilhando um pouco com vocês, é que a gente consiga dar conta, obviamente, das questões do PET, mas que a gente possa dar conta de outras questões também. Só assim, para ficar claro, esse plano, essa oferta que você está se referindo é específica para dar conta lá do Plano Nacional de Formação de Preceptores, tá?
Ainda relacionado com o preceptor, a Bruna Souza questiona se o residente pode participar como preceptor voluntário. Aí eu já queria pedir para vocês falar quem pode ser preceptor dentro do edital. Então, Bruna, o residente de medicina, a residência multiprofissional, ela tem na instituição, na lei que institui, dizendo que o residente da multiprofissional, ele tem dedicação exclusiva. Então, ele não pode assumir nenhum outro compromisso, né? Com relação ao residente da medicina, não há mais essa dedicação exclusiva. Então, ele poderia estar participando de uma outra atividade. A questão, acho que a pergunta que a Estela faz, a colocação que a Estela faz é interessante. A gente tem que olhar para esse grupo de pessoas que vão ser os preceptores, pessoas que estão vinculadas, que trabalham, que têm interesse, que desenvolvem ações relacionadas à integração ensino-serviço. Então, se cabe, o residente está lá, ele tem um registro no CNES da unidade, né? Ele está lá como um profissional da unidade de saúde. Mesmo como residente, é possível fazer o registro dele lá no cadastro de serviço, né? Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, isso é importante. Ele está lá, de fato, como um trabalhador daquela unidade de saúde, mesmo que seja como um residente, né? Vai estar lá. Então, ele pode vir a ser um preceptor, ele não pode acumular bolsa se ele for da medicina, da residência multiprofissional, né? E a questão, o olhar que a gente tem que fazer é esse. Quem são as pessoas que vão, nesse projeto que a gente está propondo, trabalhar com a questão da integração do ensino-serviço, né? Então, acho que aí não haveria, é uma definição de vocês. A pergunta é do Daniel, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele fala um pouco de como serão dois municípios diferentes, cada um com 2 grupos, sendo um da medicina e outro da medicina veterinária, totalizando 4 grupos. Haverá um único coordenador do projeto para 2 municípios, indicado pela gestão local do SUS, ou cada município terá seu coordenador indicado pela gestão. O Daniel, então, assim, é possível que você tenha, se caracterizar 2 projetos, cada um deve ter o seu coordenador, né? Mas se isso estiver caracterizando um projeto só, você pode ter um coordenador em um município, pode ter no outro, desde que só um receba a bolsa, né? Eu acho que precisa ficar claro, é o seguinte, assim, quando a gente está dizendo que você pode ter 2 coordenadores e só um vai receber, é porque no edital a gente limita o pagamento de uma bolsa por projeto, né? Só que para a gente entende que ter a possibilidade de ter um coordenador lá no outro município e que possa, obviamente, isso, né, vai sempre ter que ter ações dialogadas e tal, porque para a gente aqui do Ministério, a gente vai enxergar um coordenador só, né? Então, precisa ter essa pessoa de referência e tal, que vai trazer o conjunto de informações daquele projeto. Mas o que a gente enxerga, né, como possibilidade de ter um coordenador no outro município é a possibilidade desse coordenador lá poder começar a estruturar ações de educação na saúde, né? É o que a gente tem conversado aqui. Às vezes a gente sabe que as gestões municipais, pelo quantitativo de pessoas, de trabalhadores, enfim, trabalhadores que acumulam várias funções e tal, né, da dificuldade, às vezes, até de convencer o gestor de ter um espaço lá que conduza essas ações de educação na saúde, os municípios acabam não conseguindo estruturar isso dentro da gestão municipal. E a gente enxerga que essa é uma grande possibilidade de conversar com o gestor e falar, então, olha, a gente tem um projeto, está acontecendo aqui, seria importante a gente começar a fazer uma certa estruturação e aí, a partir disso, você ter uma organização desse espaço. Por quê? Porque o município ele precisa vai lidar com outras situações que não seja só o PET, né? Só do Ministério a gente tem um conjunto de ofertas aí que seria interessante se os municípios tivessem essa organização para poder tocar esses projetos. E essas questões, elas aparecem também no território, né? As instituições de ensino, elas demandam essa necessidade de ter um diálogo com a gestão municipal e quando esse espaço é organizado, esses projetos eles são construídos e eles têm um retorno muito potente para dentro da gestão municipal, para dentro do serviço, né, na qualificação ao atendimento aos usuários. Então, assim, a gente está colocando 2 situações porque
para a gente também seria muito caro que os municípios e as gestões municipais pudessem começar a se estruturar devagar, né? Não precisa ser, obviamente, já com uma equipe pronta, mas assim, ter uma pessoa de referência já vai fazendo com que essa pessoa consiga ir mobilizando outros espaços da gestão e até do serviço de saúde. Então, é possível sim, mas aí o entendimento aqui, pagamento vai ser uma bolsa só, então vai ser uma pessoa de referência que vai receber esse pagamento, e essa pessoa é que vai também ter a função de poder fazer esse diálogo aqui com o Ministério da Saúde, tá certo? Então, é um coordenador, você define de qual dos 2 municípios ele vai ser, né? E aí ele vai ser o nosso contato aqui, e aí talvez nesse outro município, vocês possam definir uma pessoa de referência e ela ser um preceptor, que é esse o papel que a gente estava discutindo aqui anteriormente, né? Quem são os preceptores? São as pessoas que vão ficar de referência para esse processo de integração de ensino e serviço, né? Bom, o Daniel ele traz uma outra pergunta, que é quem é o coordenador do projeto, né? E se esse coordenador ele precisa ser alguém da saúde, né, provavelmente da gestão, ou pode ser alguém da instituição de ensino. Daniel, a gente já tem dito isso aqui várias vezes nos bate-papos, né? O coordenador, ele é do município, é um profissional de saúde do município. Ele pode ser um profissional que trabalha na atenção ou um profissional que trabalha na gestão da saúde, né? A definição é de vocês. De novo, a gente coloca que é uma pessoa que tenha feito essa discussão ou que vá fazer essa discussão da integração ensino e serviço, né? Ele também faz uma outra pergunta, Estela, na continuidade aqui, que é a questão do coordenador do projeto e do coordenador do grupo. Então, nós temos nesse edital 2 figuras de coordenação. Então, a coordenação do projeto, como eu disse, ela está com o município, com a gestão de saúde do município, e a coordenação de cada um dos grupos, ela é feita por um tutor, que é um professor da instituição de ensino. E aí ele tem uma bolsa diferente, ele é um coordenador. Então, dentro daquele limite de pessoas no grupo, uma delas, dentro do número de tutores, vai ser o coordenador, e ele tem uma bolsa. Então, o Daniel pergunta como é que ele se colocaria no projeto, né? Como coordenador de grupo, já que ele é da instituição de ensino, né? E então ele seria um coordenador do grupo, de algum dos grupos do curso que ele atua, né? Então, se ele atua na medicina, ele vai ser um coordenador da medicina, ou se ele atua na veterinária, ele vai ser um coordenador do grupo da veterinária. Bom, outra pergunta é da Bruna Souza, que é se os estudantes que estão no internato de medicina, eles podem também participar do PET. Podem, não tem problema nenhum, essa definição é de vocês. A questão a gente, quando avalia um pouco os PETs anteriores, a gente vê que os estudantes do internato têm uma participação menor por causa da carga horária de atividades, que eles estão geralmente em estágios, né, e que são ininterruptos, então nem todos têm a disponibilidade de estar nos serviços onde o PET era, né, nos outros editais onde havia o desenvolvimento da atividade do PET. Mas esse edital, ele tem uma característica diferente, né, que a gente vem dizendo, né, que não tem necessariamente atividades desse estudante que está no PET no serviço, uma atividade específica, por exemplo, sobre a rede de urgência e emergência. Então, a definição é de vocês. Não há nenhum impedimento. A Rita traz uma pergunta relacionada ao FormSUS, né, que é o formulário que a gente está utilizando para fazer as inscrições dos projetos, que ela diz, então, que o FormSUS não contempla os itens de descrição das atividades a serem realizadas no campo de prática. E daí, sendo assim, só adicionaremos estratégias sem colocar as atividades práticas em cada cenário? É isso? Ô, Rita, então, isso a gente também, acho que começou um pouco mais no último bate-papo, acho que é interessante a gente falar. A ideia das atividades que eles vão desenvolver, elas de fato não precisam estar descritas para a gente aqui. Porque o que a gente está entendendo? As atividades que você, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, práticas que vão ser desenvolvidas lá no cenário, elas vão ser dadas pelo próprio cenário, pelo território, pela necessidade dos usuários. Então, assim, a gente fez até uma brincadeira aqui no último bate-papo, dando um exemplo de um profissional que chega numa unidade de saúde, né? Então, vamos dizer que eu sou um profissional, sei lá, sou um enfermeiro que tem uma experiência muito larga no campo da ginecologia, né? Só que aí eu vou para uma unidade de saúde
que demanda um outro tipo de prática. Eu vou ficar fixado só no atendimento das demandas de ginecologia? Não, eu vou ter que atender às necessidades que aquela população apresenta. Então, assim, se aparecer paciente com tuberculose, eu atendo? Eu tenho que atender. Se aparecer um paciente com hanseníase, eu vou ter que atender? Eu vou ter que atender, né? Se a prevalência daquele território é hipertensão, eu vou ter que atender? Eu vou ter que atender. Então, assim, o que a gente está propondo é exatamente o mesmo movimento. Seria uma possibilidade de, no momento que os alunos começarem a ir para um determinado cenário de prática, que eles comecem a eles comecem a lidar com aquelas questões de prevalência do território. Isso pode ser discutido com o próprio serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque também já apareceu uma outra pergunta num determinado momento, um questionamento que foi assim: mas vocês estão prevendo todos os alunos, vocês já trabalharam na unidade de saúde da família? Aí a gente disse, a gente já trabalhou na unidade de saúde da família, mas a ideia desses projetos não é que a gente tenha foco só na atenção básica, porque assim, se a gente fizer isso, é claro que as unidades não vão dar conta do fluxo de alunos que vão estar dentro daquela unidade. Então a gente está pensando, inclusive, que o último edital deu conta de projetos que lidavam com atividades na rede de atenção, e aí a gente, né, acabou priorizando algumas redes. Então, assim, a ideia é que a prática possa se dar nesses pontos de atenção. Então, mais uma vez, sou enfermeiro e me especializei muito lá no campo da ginecologia, certo? Aí, eu chego e sou, de repente, participo de um processo de seleção para ser trabalhador do CAPS. Então, assim, é claro que eu vou ter que fazer um deslocamento da minha prática, e aí a minha especialização toda ela vai me ajudar em alguns pontos, mas eu não vou poder priorizar só atendimento de ginecologia no caso, porque a necessidade que aparece lá naquele serviço não é essa. Então, assim, a ideia é que a gente possa dialogar com as necessidades do território, né, do campo de prática, vamos dizer assim. Bom, outra pergunta do Daniel é relacionada com as instituições que não têm o curso de medicina, mas que também vão estar participando do PET. Como é que ele faz essas parcerias com as outras instituições que têm esse curso? Essa é uma questão que a gente colocou semana passada, né, no outro bate-papo, não é, César? Que era essa questão. O que você vai ter que demonstrar, Daniel, que é o que a gente conversou semana passada, você pode fazer uma articulação com o curso de medicina da UFPE, mesmo que a UFPE esteja mandando um outro projeto com outros cursos da área da saúde que existam lá no campus da UFPE, né? Então, você vai poder fazer um grupo de estudantes da medicina da UFPE, juntar com esse grupo da veterinária, da Federal Rural, né, de Pernambuco, e mandar um projeto. E a gente conversou semana passada, e que a gente quer reforçar, isso é uma coisa muito importante, é que vocês vão ter que demonstrar no projeto como é que os estudantes da medicina, da UFPE, vão desenvolver atividades articuladas com os estudantes da veterinária da Federal do Rural de Pernambuco. Né? Então, não é só pegar o estudante da medicina da UFPE para compor esse grupo e atender aos critérios do edital. Como é que, então, já que eu estou fazendo um projeto que vai prever ações para o curso de veterinária, para o curso de medicina, mas também vão prever ações na horizontal, ações transversais entre os grupos. Então, como é que vocês vão demonstrar? Tem que estar garantido no projeto essa transversalidade. Que ações vocês vão fazer de integração dos estudantes da veterinária e com os estudantes da medicina, dessas duas instituições diferentes, né, nesse território. Então, eu estou no município a 100 quilômetros da outra universidade. Então, tem que pensar como é que vai ser, se vai ser possível, né, juntar esses dois grupos de estudantes, porque vocês vão ter que demonstrar atividades integradas. Então, essa é uma coisa importante para estar previsto no projeto de vocês. César, que estava nos contando antes sobre a imagem objetivo, né? Então, o Daniel também questiona se essa imagem objetivo é o objetivo propriamente dito do projeto, ou seja, é o objetivo geral dos específicos, a partir dos diagnósticos dos eixos? Então, o objetivo do projeto assim, está lá no início do edital, né, que a gente coloca, foco na mudança nas mudanças curriculares, né, apoiadas lá nas diretrizes curriculares nacionais,
e na qualificação da integração ensino-serviço. A imagem objeto que a gente está colocando aí você fez o diagnóstico lá do seu projeto, do seu curso, enfim, a sua avaliação com relação ao curso em cima desses dois objetos, desses dois objetivos, né? Então, assim, você fez o diagnóstico, você está dizendo de onde você está partindo, né? A imagem objeto é onde você pretende chegar no final desse segundo ano, né? No final do projeto PET, eu espero que eu esteja nesse ponto aqui. Essa é a imagem objeto. É onde a gente pretende chegar. E no meio disso, você vai identificando indicadores, né? Que seria o passo a passo que você seguiria até chegar nessa imagem objeto. Então, assim, só respondendo, o objetivo são esses dois, né? A mudança curricular baseada nas diretrizes curriculares, né? E a qualificação da integração ensino-serviço. Daí é que vocês vão fazer a avaliação e descrever o diagnóstico da situação que vocês pretendem trabalhar nesse projeto ao longo dos 2 anos. E a imagem objeto é onde vocês pretendem chegar no final do segundo ano. E pode ser o seu objetivo, quer dizer, ao final de 2 anos eu pretendo estar aqui, é o que eu pretendo fazer, né? Então eu vou... Só que a gente quer que vocês digam de forma mais detalhada, né? Não é só dizer, meu objetivo é integrar os estudantes do curso de medicina com o curso de enfermagem. Não é só isso, né? Esse poderia ser um objetivo lá inicial, mas ao final, o que essa integração quer dizer? Né? Integrar os estudantes da medicina com a enfermagem significa o quê? Significa fazer o quê? Então é isso que vocês vão ter que estar colocando nas imagens. Ao final de 2 anos, eu pretendo estar nesse espaço, nesse momento. Até porque os indicadores, eles vão, se você fizer, né, o desenho exato de onde você está e para onde você quer chegar, isso te ajuda a pensar os indicadores que também vão precisar ser objetivos, né? Assim, você precisa ter clareza do que você vai fazer até aquele indicador, porque esse vai ser um ponto para o nosso acompanhamento e também para que a gente possa apoiar o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, se isso não estiver descrito de forma bem objetiva e clara, é possível que a gente se perca no meio desse processo e aí a gente não consegue chegar lá no ponto que vocês determinaram. Então, assim, quando a gente coloca que vocês apresentem isso para a gente, é porque a gente também está dizendo assim, vocês precisam pensar naquilo que vocês realmente conseguem fazer nesses 2 anos. Não adiantaria a gente estar definindo isso por vocês, porque isso depende de uma série de fatores para que vocês consigam chegar até lá. Certo. Bom, William, acho que essa pergunta foi uma pergunta que foi feita no último bate-papo, né? Ela pede então que a gente exemplifique um pouco quais são as estratégias de articulação das políticas indutoras de educação e ações e programas do CGEDS e o PET. A gente conversou assim, né? Existem as estratégias que vocês podem fazer integração. Então, o César estava até comentando agora aqui antes, né? Vocês têm no território uma série de coisas que vocês já desenvolvem. Por exemplo, a residência que a gente vinha falando. Então, eu estou lá desenvolvendo um programa de formação de preceptores para residência. Eu posso avaliar que há a possibilidade de eu incluir os meus preceptores que vão estar no PET nesse programa de formação, por exemplo. Isso é uma integração, né? Ou eu tenho um VESUS que eu vinha desenvolvendo desde o início, participei sempre das vivências, mas nunca fiz isso integrado ao PET Saúde, por exemplo. Eu já fiz PET Saúde também, então essa é uma proposta, né? Enfim, várias outras ações aqui de formação que o DEGES apoia, de preceptores, o VESUS, o próprio ação que o ProSaúde vinha desenvolvendo ao longo desde 2005, né? Então, eu tinha lá um grupo que estava trabalhando com esse processo de integração, de qualificação da integração de serviço. Fazer com que essas ações tenham sinergia e possam estar otimizando elas no território, né? Então, eu já havia começado a discussão do COAPS, por exemplo, trazer isso, né, para esse projeto. Então, como é que a gente integra tudo isso que a CGEDS apoia, o próprio Ministério, né, dentro do, por exemplo, um outro exemplo que me ocorreu agora aqui, o Requalifique, né? Eu estou com... preciso definir que unidades vão participar do Requalifica. O critério de ter PET Saúde pode ser uma delas, por exemplo, quando for aberto a nova proposta do Requalifica, né? Enfim, depende do
do que vocês já têm aí no território. Até o próprio Coaps, né? O Coaps, A Valdilene, ela fala sobre 2 itens que estão no edital, que é o item 14 e o item 16. Uma sobrinha já acabou conversando um pouco com a gente, que é o do Versus, né? Que lembrando que o Versus está com as inscrições abertas para projetos. E o outro item que é relacionado com a formação de tutores. A gente poderia conversar um pouco sobre isso também? Tá, assim, só tentando resgatar um pouco, né? A repetitividade dos itens 14 e 16. Na verdade, o item 14, a gente quer, ele faz parte desse processo de pensar gradualmente o que vai ser feito. Então, assim, como a gente diz lá no processo da avaliação, que no processo de avaliação, ao final do primeiro ano, a gente vai verificar se esses objetivos estão sendo alcançados. Então, assim, o item 14 é para você já pensar o segundo ano, né? Então, assim, vamos imaginar uma linha do tempo, né, em que eu tenho lá da onde eu estou partindo para onde eu vou chegar, e eu tenho várias estratégias, várias atividades que vão ser desenvolvidas ao longo desses 2 anos para chegar lá nessa imagem. Então, o item 13, se eu não me engano, é para dizer o primeiro ano, o que vai ser feito, e o item 14 é para dizer o segundo ano, o que vai ser feito. Lá no item 16, a gente quer que vocês falem especificamente como essa articulação vai se dar com os outros programas. Então, acho que não tem repetitividade. É possível que você cite uma coisa ou outra nos 2 itens, mas a gente quer um aprofundamento maior, né? E isso é necessário que a gente separe um item do outro, porque no item 14 a gente está desenvolvendo ainda as estratégias para o alcance da nossa imagem objeto, e o item 16 é para que vocês possam dizer claramente de que forma vocês podem articular o PET GraduaSUS com as outras estratégias que estão no território. Mesmo que no segundo ano vocês estejam prevendo a articulação dessas ações para o segundo ano, não tem problema que repita na 14 e na 16. Na 16, como o César disse, vocês vão dar a possibilidade de aprofundar isso melhor, de descrever que estratégias vão ser feitas. Então, eu digo assim, no segundo ano do PET, eu vou fazer o Versus, ok, mas aí, na questão 16, eu digo, como é que eu estou pensando que isso vai se integrar? Né? Eu vou ter os estudantes do PET levando à frente, junto com o grupo que se instala lá para a organização do Versus. Como é que chama, Estela, a comissão? Comissão organizadora. A comissão organizadora. Então, é isso. Eu vou descrever na 16 como é que isso vai se dar com mais detalhes. Bom, o Daniel ele traz um outro questionamento, né? Que é se os alunos do curso de medicina podem entrar como bolsista também, ou voluntários, visto que eles submeterão outros projetos pela Federal de Pernambuco. Daniel, eu não sei se eu entendi, mas é assim, eles vão poder... O que a gente está entendendo é que no grupo da medicina você vai ter outros estudantes, não os mesmos que estão na UFPE. Se não, a minha sugestão era que você mandasse um projeto junto lá com a UFPE, entendeu? Não fizesse um projeto aí pela Federal Rural, mandasse um junto com a UFPE, porque o que eu estou entendendo que vocês vão ter é um grupo de estudantes da medicina diferente dos outros que estão participando lá no projeto da UFPE. Então, eles podem ser bolsistas, eles não vão poder receber bolsa dos 2 lugares, né? Isso não pode mesmo. Então, se forem os mesmos estudantes nos 2 projetos, aí não pode receber, eles vão ter que dar como voluntários. Mas, assim, a ideia é que você tenha um grupo de estudantes que tem na Federal de Pernambuco para fazer essas ações integradas. Bom, a Marta Menezes, ela traz um questionamento que é relacionado, então, com os estudantes que não vão ser contemplados, porque a gente vai precisar contemplar todos os cursos, né? Como eles podem ser reconhecidos como voluntários para efeito de certificação desses participantes. Olha, Marco, eu não sei se eu entendi direito, assim, mas eu acho que esse reconhecimento ele pode ser feito pela instituição, sem dúvida, assim, porque a ideia é que acho que sua análise ela é correta, né? Porque o que tem aparecido geralmente se não for contemplado todos os grupos, assim, eu tenho, sei lá, 12 cursos que sempre participou dos projetos, né? Vocês estão dizendo que agora só vão contemplar 6. Os outros 6 vão ser, tipo, descartados. Então, por isso que eu estou dizendo, a sua visão ela é correta, assim, a ideia não é descartar ninguém e todos os cursos que queiram fazer um movimento, a gente precisa apoiar. O problema é que a gente tem um limite, né,
de pagamento, enfim, que faz com que a gente não consiga fazer o pagamento de bolsa para todos os projetos, todos os cursos que quiserem ser inscritos nesses projetos. Então, a ideia é que esses cursos que não estiverem oficialmente participando do PET, que eles sejam reconhecidos sim. E aí eu acho que as instituições podem até pensar outras formas de reconhecimento que façam sentido para os alunos, para os docentes, para os próprios trabalhadores do SUS. Né? Acho que a gente tem acompanhado projetos do PET, né, ao longo desses anos e tem visto que as próprias instituições, às vezes, acham soluções que são muito potentes nesse campo do reconhecimento do trabalho desenvolvido junto ao PET. Então, acho que você está correta e eu acho que a gente precisa, sim, incentivar esses outros grupos de alguma forma que faça sentido para esses trabalhadores e para os alunos. A ideia, né, César, a gente já usou essa imagem aqui outras vezes, né, é aquela pedrinha que cai na água, né, e vai fazendo essas ondas e as ondas vão se ampliando. Então, a ideia é que vocês possam ter isso ampliado para todos. Então, se eu estou fazendo um movimento para 3, 4 cursos e ele se mostra muito potente, é um movimento que deu certo, que deu fruto, eu vou ampliar. O que a gente entende é que com essa expertise que vocês adquiriram, vocês podem ir fazendo esse movimento de ampliação para outros serviços e para outros cursos também, né? Porque acho que a gente começou a conversa falando sobre isso, né, César? De que eu tenho que ter no primeiro mês todo mundo em todos os serviços, não é isso. A ideia é que vocês planejem essa ocupação, né, de serviços, que isso possa ser feito gradativamente. Então, a ideia de ter esses demais cursos como voluntários, ela é uma boa ideia e ela pode estar contemplada conforme vocês forem vendo as atividades darem bons resultados, vocês vão incluindo os demais cursos. Né? A Eliane, ela é de Uberaba, Minas Gerais, e ela traz uma dúvida sobre o FormSUS. Onde no item que fala sobre o diagnóstico, se eles fazem um texto genérico de todos os cursos participantes ou se eles têm que dividir entre os cursos participantes do projeto. E essa mesma dúvida do número de caracteres, né, também se aplica às questões das propostas. Então, a questão na questão número 2 da justificativa, essa definição vai ser de vocês, Eliane. Se vocês entendem que vocês têm um diagnóstico que ele é semelhante para todos os cursos que vocês estão envolvendo, esse diagnóstico ele é um só. Agora, se há especificidades, então, por exemplo, o curso da fisioterapia está no momento da mudança da diretriz curricular e o curso da enfermagem está em outro. Então, eu vou ter que destacar essas diferenças, porque ao final de 2 anos, eu estou imaginando que vocês vão ter imagens e objetivos diferentes para cada um deles. Um deles vai caminhar até um determinado ponto e o outro em outro ponto. Então, se for igual para todo mundo, se todo mundo tiver no mesmo patamar, no mesmo pé, né, de mudança de currículo e da integração com os serviços, a descrição é uma só. Se não, há que se fazer o destaque para os cursos. Né? Ela coloca o limite de palavras, né, que a gente colocou. Esses limites de palavras que nós colocamos no FormSUS é porque muitas vezes a gente recebe descrições muito alongadas de cada uma das escolas, de cada um dos municípios. E aí, a gente quis fazer essa limitação para que vocês pudessem se ater à descrição que está sendo pedida. Mas o FormSUS, ele não conta a palavra, ele não vai cortar o texto de vocês. Então, eu preciso de 1000 palavras para descrever a questão número 12, ok, né? Você pode fazer isso em 1000 palavras. Então, não se preocupem tanto com a questão das palavras, porque a ideia é que a gente possa, de fato, ter um projeto sucinto que de fato diga do que a gente está perguntando aqui. Porque muitas vezes a gente tem projetos aqui que fazem uma descrição muito longa e aí a gente fala pouco do que a gente gostaria de ouvir vocês falarem. Então foi nesse sentido que a gente limitou e colocou ali o limite de palavras. Mas o FormSUS não bloqueia, não corta, não conta palavras. A Bruna Souza traz uma pergunta relacionada aos nomes dos tutores e preceptores. Se vai poder modificar esses nomes após a adoção do projeto. Bruna, é possível fazer essa modificação, mas o que a gente está entendendo? Que essas pessoas que vão estar envolvidas na discussão sejam as pessoas, por estarem envolvidas na discussão, sejam as pessoas que vão participar do projeto, né? Então, assim, acho que é importante a gente tem tentado deixar claro
que o projeto como um todo ele precisa fazer sentido, né? E que a gente precisa evitar tentar só cumprir. Eu não estou falando que essa é a sua pergunta, tá, Bruno? Só deixando claro, mas é porque quando vocês vão perguntando a gente vai se lembrando de outros questionamentos e tal, e vai tentando pegar o gancho para poder falar sobre certas coisas. Mas, assim, o que a gente está tentando dizer é que o projeto como um todo ele precisa fazer sentido, né? E nesse processo de fazer sentido, a questão da inscrição dos preceptores e tutores, a gente está imaginando que são pessoas que participaram intensamente da discussão, da construção dos projetos e tal. Por isso eles estão sendo inscritos nesse processo. Mas também, por outro lado, né, como a gente está dizendo que esse grupo ele tem a função de tentar contaminar, no bom sentido, vamos dizer assim, outros atores, né, é possível, sim, que começou o projeto e tem outras pessoas que vão se engajando e pessoas que precisam sair porque achou que teria tempo para poder desenvolver atividades naquele projeto, mas aí foi, sei lá, selecionado para, no caso lá do pessoal da universidade, para um doutorado fora do país, ou do trabalhador que vai desenvolver um trabalho que era lá do serviço, e aí foi chamado pela gestão para desenvolver o trabalho dentro da gestão, como coordenador, enfim. Essas coisas podem acontecer e a gente acha que sim, que não tem problema ter essa mudança. Mas a gente só queria deixar claro que, assim, que essa mudança ela não aconteça simplesmente porque eu inscrevi pessoas para poder cumprir o processo ali e depois eu vou pensar em quem realmente vai fazer parte, porque a ideia seria que essas pessoas participassem da discussão dos projetos, tá? Então, acho que é uma boa pergunta, faz a gente refletir sobre várias questões que são também importantes. Acho que é exatamente isso, é bem importante isso, Sérgio. Não adianta mandar as coisas só para cumprir o projeto e depois, na realidade, na prática, fazer uma outra coisa, né? Então, quanto mais participativo, quanto mais compartilhada for essa construção, mais chance a gente está entendendo que ela vai ter de dar certo lá na hora de realizar o projeto. A gente falou aqui de diversos atores que compõem o projeto de PET Saúde, né? Então, a gente falou quem são os preceptores, quem são os coordenadores, mas faltou a gente falar quem é o tutor, para poder fazer parte também desse processo, e se esse tutor tem que ser da mesma categoria profissional desse grupo. Isso é uma boa pergunta, né, Estela? O tutor, ele precisa ser um docente lá ligado à instituição, né, de ensino, e ele precisa ser, na constituição dos grupos, o tutor e os alunos precisam fazer parte daquele curso que está sendo inscrito como grupo. Então, dando um exemplo, né, o curso lá é da medicina, né? O estudante ele precisa ser aluno do curso da medicina e o tutor precisa ser docente do curso da medicina, ligado ao curso da medicina. Ele precisa ser médico? Não, ele não precisa ser médico. Porque a gente sabe que esses cursos, né, têm formações diversas, antropólogo, sociólogo, enfim, pessoas que são de outra área profissional, mas que estão ligados lá ao curso da medicina. Mas é importante que ele tenha essa ligação, porque a ideia dessas duas áreas comporem o curso é que eles consigam produzir os movimentos de mudança para dentro daquele curso. Aí não faria sentido eu ter uma pessoa ligada a outro curso, porque ela não teria um diálogo para dentro do curso, né? Para ativar outros atores e outros participantes nesse processo de mudança. Então, como ele vai ter esse trabalho, é necessário que ele tenha ligação com o curso da medicina. A gente tem uma pergunta que é do Fábio Negrão, que ele questiona se será informado quais os projetos serão financiados e quais não serão. Fábio, a gente espera que sim, né? Isso tudo vai depender da clareza do projeto, né? Então, o Fábio participa dos projetos do PET já desde sempre e a gente fez movimentos diferentes nos diferentes editais, né? Por exemplo, agora no último do PET Redes, a gente disse quais eram as redes, quais os grupos, de quais redes a gente iria financiar, né? Isso no PET Redes. No resultado do PET Vigilância, algumas vezes a gente informou, para alguns projetos a gente disse quais poderiam e para outros a gente não disse, foi uma decisão do território. Então, a gente entende que nesse projeto
dependendo de como vierem as inscrições, a gente vai dizer, sim, de quantos financia e quais financiam, né? Porque, enfim, vai fazer toda a diferença no projeto depois dizer quais que vão estar e quais não vão estar. Ô, Silvia, eu fiquei lembrando também, aí, pegando o gancho, tá, Fábio? A gente recebeu um questionamento de uma pessoa perguntando assim, tá, vocês estão dizendo que são 6 projetos máximos, 2 no mínimo e 6 no máximo. O pessoal está querendo fazer projetos sempre no máximo, entendendo que o Ministério vai fazer o corte. Então, assim, qual a orientação que vocês dão, né? A gente deve escrever sempre projetos contemplando 6 grupos, porque entendendo que vai ter corte, eu garanto lá 3, 2, 4, sei lá, enfim. Aí a nossa resposta é assim, vocês precisam escrever o que faz sentido para o projeto, né? Não adianta pensar, o que a gente... É claro que se vier todos os projetos contemplando o número máximo de participantes e o número máximo de grupos, como a gente tem um limite financeiro para lidar e atender todos os projetos, é claro que a gente não vai dar conta. A gente vai ter que fazer essa análise, né? Essa análise vai acontecer. Só que o que a gente gostaria é que as instituições escrevessem projetos que façam sentido, porque quanto mais sentido o projeto fizer, a gente entende que ele vai estar mais amarrado, ele vai estar mais organizado, ele vai conseguir demonstrar a necessidade daquilo que está sendo solicitado e a possibilidade, a gente, obviamente, vai ficar aqui numa situação de tipo, né, assim, como é que eu corto um grupo, porque se eu tiver que tirar um grupo aqui, eu vou desarticular completamente o projeto. Então, assim, mais uma vez é o que a gente está dizendo, né? A gente precisa escrever nos projetos as questões que fazem de fato sentido, né? Porque, assim, se vocês acharem que faz sentido escrever 3 grupos, não tenha medo. O que vocês precisam fazer é demonstrar para a gente que aqueles 3 grupos, a articulação, que tem a transversalidade lá do projeto, que garanta lá as ações que são específicas de cada um dos grupos, né? Que vai conseguir fazer as mudanças que vocês estão propondo, que tenha o diagnóstico e a imagem objeto e os indicadores bem descritos, enfim, projetos que consigam demonstrar de forma clara essa amarração que é feita. Possivelmente a gente vai ficar numa dificuldade muito maior de fazer corte. Então, assim, nesse processo, aquilo que demonstrar maior fragilidade vai demonstrar, enfim, demonstrando maior fragilidade, a gente vai ter que fazer, né, dentro de critérios. É claro que isso não a gente tem critérios estabelecidos para essa análise, né? Vai ser uma análise criteriosa, mas é claro que a análise ela também vai levar em consideração essas fragilidades. Então, assim, façam projetos, escrevam seus projetos, tenham tranquilidade, mas, assim, a tranquilidade de escrever aquilo que é necessário, tá? Mas de forma clara e objetiva deixar ali descrito no projeto, né? Toda essa articulação, que é o que a gente espera que no final consiga dar conta das mudanças que vocês estão propondo. A gente tem 2 perguntas bem semelhantes. Uma é do Daniel e outra da Bruna Souza, que eles questionam quem que deve assinar, então, o termo do projeto. Se é o reitor ou se o diretor do curso pode estar fazendo essa assinatura também. Então, a gente até, ontem eu estava respondendo uma questão sobre isso, a gente coloca no edital que são os dirigentes máximos das instituições. Por que a gente coloca isso? Porque a gente quer que vocês tenham esse compromisso, tanto da gestão do SUS, né, quanto da gestão da instituição de ensino, no desenvolvimento desses projetos. Esses projetos estão pedindo coisas diferentes do que nós viemos pedindo anteriormente. Então, no caso, para dentro da instituição, vai requerer um movimento que vai envolver colegiados, de cursos, colegiados, enfim. Então, há necessidade de que esses projetos tenham esse apoio institucional, tanto da gestão do SUS quanto da gestão da instituição. É claro que eu sou um campus, eu não estou na sede, eu sou um campus afastado. Aí aqui eu tenho a figura do coordenador de curso. Ele é o dirigente máximo desse espaço? Sim, então é ele quem vai mandar. É um dirigente de área, porque aqui a gente está dividido em área da saúde, área da educação, as engenharias. Então, é essa pessoa que faz essa coordenação, que faz essa direção, né? Então, sendo possível envolver os dirigentes máximos, é nesse sentido que a gente quer. De novo, o que o César disse, não é para fazer de conta, é para a gente ter mais um compromisso dessa instituição no desenvolvimento do que vocês estão propondo, né?
Aí tem uma coisa também que eu acho que é importante, assim, só complementando o que a Silvia coloca. A gente também acha que dentro da gestão municipal a gente vai ter movimentos importantes, porque quando a gente diz que você pode ter os preceptores, que é o que a gente já vinha trabalhando ao longo dos outros editais, mas nesse edital especificamente a gente diz que também pode ser incluído um gestor do SUS, é porque a gente sabe que no planejamento de fazer um deslocamento de um grupo maior para o serviço, para a formação no serviço de saúde, esse gestor ele tem um papel fundamental de mobilizar atores dentro da gestão e mobilizar também atores do serviço, porque assim, tem pessoas que participam há muito tempo como preceptor, mas tem trabalhadores que não participam porque acham que como nunca participou não pode participar, tem trabalhadores que acham que esse não faz parte do papel dele como trabalhador do SUS, tem trabalhadores que não quer participar porque nunca fez uma formação e fica com receio de receber aluno, enfim, vai ter diversos cenários. Então, assim, esse gestor, ele também vai ter que fazer um certo movimento para dentro da gestão do SUS, envolvendo serviço e tudo, para poder ampliar um pouco essa participação dos outros trabalhadores. Então, ele também precisa ter esse respaldo. E aí também, acho que isso está um pouco mais ligado à gestão do SUS, mas acaba também fazendo parte um pouco do cotidiano dos docentes lá das instituições de ensino, que é a questão do profissional que sai, né? Então, assim, quando a gente falou dirigente máximo, é até nesse caso da rotatividade dos profissionais, para que se, vamos dizer, que a gente entendesse que pudesse ser o coordenador lá da educação permanente, né? Assinou o projeto, aí o cara foi exonerado, entrou outro no lugar. E o gestor falasse, aí o gestor muda também e fala assim, não, mas quem assinou esse nem é o cara que está aqui, então não tem mais nenhum compromisso com esse projeto. Então, na verdade, a gente pretende sim que o compromisso seja assumido pelas instituições todas, né? E que isso seja uma garantia para que os trabalhadores que de fato vão desenvolver o projeto, eles tenham esse respaldo da instituição, né, que vem aí através desse documento que é assinado ao iniciar o projeto. A gente tem uma pergunta que é da Luana Silveira, que ela é docente da Federal Fluminense, e ela então assim, encaminhou essa pergunta pelo e-mail. Eles estão em construção de um projeto PET e eles gostariam de saber se há possibilidade de submissão, considerando que o polo de campus de Goitacazes é a unidade de expansão da Federal, cuja sede fica em Niterói, e no polo do campus não tem curso de medicina. Luana, a gente conversou isso já, né, algumas vezes. Em Campos de Goitacazes, você tem algum outro curso que seja da medicina, de outra instituição de ensino? Então, essa seria uma possibilidade, você fazer uma associação, né, da Federal Fluminense do Campos de Goitacazes com algum outro curso da área da saúde de uma instituição pública ou privada sem fim lucrativo, né? E uma outra possibilidade é você ter, eu não sei a distância, você sabe a distância de Goitacazes? É isso que eu estou pensando aqui, eu sou tão ruim de geografia que não dá nem para dizer se é tão próximo. Vocês assim. Também avaliarem, que é uma outra resposta que a gente tem, né, uma outra conversa que a gente fez aqui, se é possível que vocês tenham estudantes de Niterói integrados com os estudantes de Goitacazes fazendo atividades juntos, né, nesse mesmo território, né? Então, não é um em Niterói e o outro em Goitacazes, mas é integrado. Então, a avaliação tem que ser de vocês, se vocês conseguem demonstrar para a gente no projeto as atividades transversais, que é isso que a gente, César falou, e falou agora de novo, né, da importância da gente ter as atividades transversais dos grupos. Bom, antes da gente encerrar, a gente vai estar para a nossa última pergunta, que é relacionado à prorrogação do edital, que a gente já tem recebido, então, nos nossos canais de comunicação, esse questionamento. E aí, pessoal, há a possibilidade dessa prorrogação? Então, pessoal, acho assim que a gente ainda não tem uma clareza sobre isso, e o que a gente queria orientar vocês é que vocês mantenham o desenvolvimento da proposta até o prazo que está lá estabelecido, que é o dia 30, tá? Então, assim, acho melhor que a resposta seja essa, para que vocês não desmobilizem pensando que, mas vocês disseram que ia ter possibilidade. Acho que não, acho que mantenham o gás, a gente sabe que é difícil, que, enfim, final de ano é difícil para a instituição de ensino, é difícil para o gestor municipal, né, para a gestão municipal também. Então, assim, mas mantenham esse
esse movimento, né? E tentem garantir o envio da proposta até o dia 30, tá? Caso haja uma prorrogação do prazo, a gente vai estar disponibilizando isso nos canais de comunicação. Então, assim, continuar acompanhando os canais de comunicação, verificando e tal. A gente vai fazer ampla divulgação, como a gente tem feito com todas as nossas ações e atividades, tá? E vocês vão saber isso no momento propício. Mas, por hora, eu acho que seria mais interessante que vocês mantivessem esse ritmo de produção para entrega desse trabalho até o dia 30, do projeto, desculpa, até o dia 30 desse mês. Bom, ao invés de a gente terminar esse bate-papo com uma pergunta, a gente vai terminar com um elogio que a gente tem recebido pela comunidade prática, que é do Daniel e do Fábio Negrão, que eles agradecem toda a equipe organizadora aqui do Departamento de Educação, sobre os canais foram muito eficientes e todas as dúvidas foram esclarecidas para o envio do projeto e preenchimento do Fórum SUS. Muito obrigada e vamos ao trabalho para inserir os nossos alunos no SUS. Bom, a gente que agradece vocês por estarem participando com a gente nos nossos 5 bate-papos que a gente teve até agora. A gente deixa então registrado o nosso agradecimento ao pessoal do chat, ao pessoal que tem participado da comunidade prática, no PET Saúde pelo nosso e-mail, e agradece também o pessoal aqui do DEGES e do Edu Comunicação, que vocês não estão vendo, mas eles fazem parte dos nossos bastidores e que faz tudo isso aqui acontecer. Peço que eles venham aqui para frente das câmeras para que vocês possam olhar as carinhas deles, né? E aí a gente encerra o nosso quinto bate-papo, dizendo que esse vídeo vai ser gravado e vai estar disponibilizado na comunidade de prática e que a gente segue com nossos canais de comunicação abertos, dialogando com vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada, gente. Continuamos no e-mail e na comunidade. Isso.